Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Neste dia, estaremos mais uma vez meditando sobre Jesus, sobre a palavra viva. Estamos no domingo que sucedeu, né, a Páscoa. Tivemos ali a palavra sendo também ministrada pelo pastor Paulo. Muito bom, e nós vamos então dar continuidade. Eu pediria antes, né, de a gente começar a nossa meditação, só para as mensagens que estiveram circulando no nosso grupo. A Josi, né, pede pela Kiki, ela é a vovó de uma cliente dela, né, que está com Covid. E é uma senhora de idade avançada, então que Deus possa estar ali, né, confortando ela e a família, que ela possa estar sendo bem atendida também. Essa é a nossa oração. Loriette agradece, né, pela resposta de Deus a Larissa, né, que foi diagnosticada com lúpus, mas que já está em tratamento e, portanto, também as dores, né, estão diminuindo. Que Deus possa estar, então, no controle ali da vida da Larissa, que ela e seus familiares possam ter essa confiança em Deus, realmente. Ele é o nosso provedor, ele é aquele em quem nós entregamos as nossas vidas, né? Então que ela possa ter essa certeza também. Ele é pai e ele cuida, ele quer o melhor para ela. E quer o melhor para todos nós, né? Então a minha meditação de hoje é exatamente inspirado pela, pela, pelo fato da gente ter comemorado, né, a Páscoa ou a cobertura que Jesus deu, né, para os nossos pecados, a ressurreição dos mortos, que é a vitória dele sobre, na verdade, essa existência finita, né, que nos maravilha, né, com a sua revelação última de que ele é Deus e de que tudo aquilo que ele falou é verdade, né? Ele não só é profeta, como muitos acreditavam, mas que ele é o Filho de Deus e que ele veio a esse mundo para exatamente cumprir aquela missão, né, de redimir os pecados e de mostrar o caminho que é ele, que é aquilo que ele nos trouxe. Ele é o caminho que nos leva a Deus, o caminho que nos aproxima da vontade de Deus, né? E ele então nos deu tudo isso e nos deu a sua própria vida, né, para que nós possamos então ser revelados, né, de que isso é o Deus, esse é o Deus que nos ama a tal ponto, né, que ele se entregou por nós. E isso, de certa forma, foi o que me inspirou, porque para mim isso é tudo, isso nos basta, isso deveria ser o suficiente. Mas às vezes parece que não é. Muita gente ainda fica especulando, né, sobre o futuro, especulando sobre o fim dos tempos, especulando sobre o que vai acontecer. E até se remetem muitas vezes às escrituras para fazer essas prognosticações, como diriam, né, os americanos. Eu vou à palavra, então, vou a Jesus e vou tentar, então, caminhar junto com vocês, tentando entender o que Jesus nos revelava já, né, em sua época sobre o futuro. Ok? A passagem que eu inicio é em Mateus 23, de 2 a 3. Jesus estava passando ali, né, em frente ao templo, e ele, próprio Jesus, inicia a seguinte conversação. Ele faz uma afirmação, dizendo: Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou Jesus. Vocês estão vendo este templo aqui? Eu garanto,
que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tá? Então aqui é Jesus revelando o futuro. Né? Se a gente acredita que ele é capaz de fazer isso, ele está aqui fazendo isso, revelando o futuro, dizendo que o templo ali de Jerusalém será derrubado e não sobrará pedra sobre terra. Os discípulos chegam então diante desta iniciação de conversa de Jesus, perguntam: dize-nos, Senhor, então, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da vinda e do fim dos tempos? Duas perguntas. Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda. Ok? Lembre-se que judeus sempre têm essa questão do sinal. Né? Dê-nos um sinal. Dê-nos um sinal. Sendo que Jesus mesmo já tinha dito: eu só vou lhes dar o sinal, o mesmo sinal de Jonas, tá? Que era, na verdade, uma profecia sobre os 3 dias que ele estaria morto e sobre a sua ressurreição. Esse é o sinal. Tá? Todo mundo pedia por sinal. Então, os próprios discípulos aqui perguntaram: quando é que vão acontecer essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? E dos fins dos tempos. Ok. Eu acho que Jesus é uma pessoa que consegue colocar as coisas em ordem, né? E ele explica muito bem, então, aos discípulos o que eles estavam perguntando. Ele começa dizendo sobre a derrubada de Jerusalém, que ele disse que ia acontecer. Então nós podemos olhar na história Jesus revelando o futuro e nós hoje sabendo o que aconteceu. Para realmente dizer o quê? Que a profecia dele é verdadeira. Ele então começa a descrever esse futuro. Em Lucas 21:12, ele diz o seguinte, no mesmo contexto: então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença dos reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Tá? Ele já estava prevendo ali, dizendo, né, o futuro do que ia acontecer com os discípulos e com aqueles que pregassem o evangelho e as boas novas da salvação que ele trouxe. Nós sabemos historicamente, tá, que cristãos foram devorados por leões em espetáculos populares no Coliseu, em Roma. Era assim que eram tratados aqueles que diziam ser seguidores de Jesus. E, portanto, tratados com a maior repressão possível, barbaramente assassinados, na verdade, por causa disso. Então isso estava acontecendo ali em Roma, 60 anos depois de Cristo, ou seja, 60 depois do nascimento, 30, 27 mais ou menos depois da morte, certo? Porque Jesus morreu aproximadamente aos 33 anos. Então passaram-se mais 27 anos dentro da mesma geração, concordam? Mateus ainda segue nessa mesma sequência. Em Mateus ele fala sobre o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, mais uma vez, ele está dizendo que o evangelho das boas novas ia se espalhar pelo todo mundo, tá? E todas as nações. Não vamos nos esquecer, então, que ainda dentro daquela geração, né, houve o Pentecostes, houve a descida do Espírito Santo, pessoas começaram a falar em línguas, e ali mesmo, em Atos dos Apóstolos, eles dizem, tinha gente de tudo quanto era país, de todos os cantos, vindo, porque eles escutaram do Cristo ressurrecto.
Foi a maior maravilha que aconteceu naquela região, naquele tempo, naquela época e de todas as épocas que eu possa concordar com vocês. Né? Não tem coisa maior do que isso. E ali estavam reunidas pessoas de todos os países e eles foram então revelados o Evangelho de Jesus, a salvação que ele trouxe, a ressurreição de Jesus, e eles foram para todas as partes do mundo. Paulo, falando aos Colossenses, diz o seguinte: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos que estão debaixo dos céus. Então, apesar de você poder entender o que Jesus estava falando de futuro como sendo um futuro muito distante, ele estava falando do futuro próximo, de um futuro que ia acontecer e aconteceu. Então nós podemos ver hoje, olhando para trás, né, mais essa profecia de Jesus, dizendo ali, né, o que ia acontecer, se realizando. Este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Veja que ele mesmo está colocando nesta ordem cronológica ou sequencial para nós entendermos. Mas um fato e uma profecia de Jesus que muitas pessoas também podem ser que tirem do contexto. Como eu falei, ele iniciou a conversa dizendo que o templo de Jerusalém ia ser derrubado, e ele está explicando os sinais que vão acontecer até esse fim, até o final, esse fim da derrubada de Jerusalém. Então Jesus diz o seguinte: como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Né? E a gente pode não saber, né, sobre o que ele estava falando, mas Joséfo, ele habitou, ele nasceu, na verdade, 3 anos depois de Jesus. Ele estava na mesma época, tá, vivendo esses fatos e escrevendo, meio como que repórter da história do que estava acontecendo ali em Jerusalém. E mais esse fato aqui, que eu vou ler para vocês, narrado em um dos livros, ele escreveu acho que 7 livros, no livro 6, capítulo 3, no ano 60, portanto ele estava dizendo o que estava acontecendo no fim dos tempos daquela geração. Olha só. Ela então tentou a coisa mais natural, agarrando seu filho, que era uma criança de peito, disse: ó pobre criança, para quem eu te preservei nesta guerra, nesta fome, nesta rebelião. Logo que acabou de dizer isto, ela matou seu filho, então assou-o e comeu metade dele, e guardou a outra metade escondida para si. Esse é o tipo terrível de coisas que estariam para acontecer, que Jesus estava revelando ali, 30 anos antes disso acontecer. Portanto, para esta geração. As pessoas podem ler como quiser, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar ir a Jesus. A gente tem que tentar ir a Jesus, a palavra viva, e receber dele. E o que eu recebo de Jesus é que ele estava explicando que ia acontecer coisas terríveis, terríveis com aquela geração. Até a derrubada de Jerusalém e o final daquele tempo. Tá? Então, para concluir, no texto está sendo narrado sequencialmente essas coisas que eu estou falando para vocês. E ele então fecha dizendo: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos,
vocês saberão que a sua devastação está próxima. E a queda de Jerusalém aconteceu então no ano 70 depois de Cristo. 10 anos depois daquilo que Joséfo estava ali grafando. As datas não são muito precisas, tá? Eu posso estar arredondando, inclusive, aqui, só para dizer que são algumas dezenas de anos e que, portanto, pertencem a uma geração. Uma geração é uma pessoa que vive a sua vida e tem os seus filhos. Então, normalmente, em torno de 30, 40 anos, muitas vezes nascidos, e aquela geração tem os seus filhos. Então, 60, 70 anos é uma geração ou duas. Então, vocês entendem que estes sinais de fim de tempo, Jesus começou a conversa dizendo: não sobrará pedra sobre pedra, e ele revelou o futuro para os seus discípulos, que presenciaram, muitos deles, ou alguns chegaram ao quê? A ver isso acontecendo. Para confirmar o quê? Que Jesus estava falando a verdade. Jesus estava falando a verdade. Agora, eu acho que não cabe a gente extrapolar, né, nenhum tipo de visão apocalíptica de que Jesus estava dizendo que esses sinais dos fins dos tempos se repetiriam. Tá? Principalmente porque eu vou chegar lá, mas não vai se repetir de novo a morte e ressurreição dele. Tudo que tinha no Velho Testamento, tudo apontava para Jesus e este fato de que ele veio para salvar. Então você lê Velho Testamento, a esperança, Deus vai nos redimir, isso vai acontecer, papapá. Sabe quem que é a realização de tudo isso? Jesus. Então, já aconteceu. Você lê todo o Velho Testamento e tudo quanto é promessa, tudo que aconteceu, já aconteceu. E esses sinais de fim de tempo já aconteceu. Eu não sei por que as pessoas ficam tão apegadas a sinais e a coisas que não entendem. E Jesus mesmo, quando estava explicando dentro de um contexto futuro, dentro de uma geração. Então, em Mateus, a gente tem ali, né, no começo, no versículo 3, a pergunta: dize-nos quando acontecerão estas coisas. E qual será o final dos tempos, o sinal da sua vinda? São duas perguntas. Jesus fala tudo isso, fala todas essas coisas horríveis que vão acontecer, e aconteceram, nós temos provas históricas disso. Aí ele vai chegando no final e fala: eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. E conta inclusive a parábola da figueira, que é outro sinal. É o sinal de que você vai podando, você vai tentando matar a pregação do evangelho e ela vai brotando cada vez mais. Você tem a poda e aí os brotos vão surgindo. Vai tendo aquela frutificação, aquela floração, que era exatamente o quê? A pregação do evangelho a todos, a todas as nações. Isso que aconteceu no futuro, que é o que Jesus está dizendo, foi a coisa mais fantástica possível, que mudou a história da humanidade. Então ele está dizendo, essas coisas são os sinais do fim daquela geração. Ok. Aí ele conta a segunda parte da pergunta. Mas, né, qual que é a segunda parte da pergunta? E quando será a tua vinda e o fim dos tempos? Aí ele fala o seguinte, muito claramente: assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Ele. Ele está falando dele mesmo. Ele está respondendo a segunda pergunta que eles perguntaram:
quando será a tua vinda? E aí Jesus explica, acontecerá assim. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Tá claro? Tá claro? Por favor, jamais fiquem confusos sobre sinais de fim de tempo que ele estava dizendo para aquela geração e sinais para a vinda de Jesus, porque não tem. Sinais para a vinda de Jesus não tem. Vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ele conta, inclusive, a parábola do ladrão. E a parábola do ladrão diz o seguinte: você não sabe quando o ladrão vem. Se você soubesse quando o ladrão vem, você ia se proteger, você ia fechar a casa, você não ia dormir. Tá? Então fiquem, vigiem. Por quê? Porque vocês não sabem quando será o dia do Senhor. Tá claro? Ele continua dizendo, aí acabando praticamente ali o capítulo em Lucas, ele diz o seguinte: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre você inesperadamente. Por quê? Porque ele virá sobre todos que vivem na face da terra. Tá? Ele está falando praticamente de um estilo de vida. Se você está num estilo de vida despreocupado do fim dos tempos, tá? Primeiro, vai vir sem você saber. E segundo, você estava vivendo uma vida de bebedeira, de libertinagem, com as ansiedades do dia a dia e esqueceu, tá, de estar em intimidade com Deus. Esqueceu de estar, na verdade, caminhando no caminho que Jesus indicou. Você não cuidou do seu coração, você não cuidou da sua alma. Aí vem o encontro. Aí vem Jesus. Aí vem aquilo que você e muitos cristãos falam: eu quero, né, face a face com o Senhor. Face a face com o Senhor é você e Ele. E a santidade de Deus revelada plenamente na sua vida. Então, irmãos, só para deixar bem claro sobre previsões de fim de tempo, eu estou tentando aqui dizer, não é o Kodato, é Jesus. Tá? Então, se vocês acham que Jesus disse alguma outra coisa, por favor, vão às Escrituras, tentem entender as Escrituras e entender o contexto, o que ele estava falando, e eu acho que ele foi super coerente. Tá? Então eu fiz até uma tabelinha aqui, ela é colaborada, na verdade, eu peguei esse estudo também de uma outra pessoa, mas é exatamente isso que foi dito. Tá? Ele disse da destruição de Jerusalém e ele disse do fim dos tempos. Na destruição de Jerusalém, o tempo é identificável. Tá? Ele ocorrerá nesta geração. Os eventos que precedem serão inusitados. Tá? Antes daquela tomada de Jerusalém, teve coisas terríveis acontecendo. Esses eram sinais de que o fim está próximo. Tinha gente sendo comida por leão. Tinha mãe assando o filho para comer. Vocês imaginam o nível de tribulação que essas pessoas estavam passando? Haverá advertências antecipadamente. Ele até fala, quando tiver o pessoal lá na porteira, sai correndo. Vai para o monte, vai para esse lugar. Dá para ver que o fim está próximo. E ele dá o exemplo da figueira, tá? Que é outro sinal. É o sinal de que a palavra está sendo pregada.
A palavra, o evangelho sendo pregado, incomodava muito, muito. Gerou toda essa perseguição, geraram essas atrocidades humanas, tá? Por aqueles que só queriam pregar a paz e o evangelho. Já o final dos tempos, que é a vinda de Jesus, ele diz o seguinte: o tempo é desconhecido. Ele fala assim, não cabe a ninguém, nem ele sabia. E ele falava isso é Deus. Acontecerá naquele dia, que é um outro jeito de dizer, o tempo é indeterminado. Os eventos que antecedem, que precedem, são típicos. É vida corriqueira. É dia a dia. Tem uma pessoa trabalhando, tem uma no campo, tem uma no moinho, tá? E acontece. Não há advertência. E aí o conselho dele, fique atento, vigie, esteja em oração, esteja em contato com Deus, ore segundo aquilo que Jesus ensinou, o que é oração. Certo? Eu preciso, Senhor, do pão de cada dia, eu preciso de Jesus, eu preciso me alimentar da palavra de Jesus a cada dia, eu preciso me arrepender a cada dia. Por quê? Porque o fim chegará para todo mundo. E o exemplo que ele dá é o exemplo do ladrão. Está ficando claro para vocês o que Jesus falou sobre o futuro? Continuando ainda nessa comparação, a destruição de Jerusalém, quem está sendo julgado é aquela geração, aquela nação de Israel. Tá? Foi submetida a coisas terríveis. No final dos tempos, o julgamento é universal. Julgamento universal. Ninguém escapa. Para Jerusalém, os sinais eram específicos de julgamento vindouro e que poderiam ser vistos. No final dos tempos, nenhum sinal do fim será. Então, num haverá tempo, no outro não haverá tempo para escapar. E, francamente, irmãos, lendo e recebendo a revelação disso que Jesus falou, e que aquele dia, ninguém sabe qual é o dia, e que o julgamento é final e é para todo mundo, pensem só um pouquinho na morte. E vejam, analisem com o seu coração, sintam no seu coração, se isso não é o final dos tempos para quem a morte chega. E vejam se isso não se encaixa perfeitamente em toda a descrição de Jesus sobre o fim dos tempos. Então eu não entendo por que pessoas ficam preocupadas, né, com sinais, quando Jesus falou que não ia ter outro sinal, a não ser o quê? O sinal de Jonas. Ele falou assim, eu vou provar para vocês com um sinal, que é o sinal da morte e da ressurreição. Que eu sou Deus, e que eu sou o caminho, e que eu estou falando a verdade. E ele profetizou sobre a destruição que aconteceria em Jerusalém. E aquela geração seria julgada. Ele falou tudo isso. Eu não só acredito, como hoje eu não preciso de fé para acreditar nisso, porque é fato, é verificável na história da humanidade. Ele falou e aconteceu. Então, irmãos, a coisa mais maravilhosa, o sinal mais maravilhoso que aconteceu foi a ressurreição. É esse que é o divisor de águas. Tá? Eu não entendo quando tem alguém ainda esperando por alguma coisa. Porque não tem mais nada para acontecer. Eu não sei onde é que está a fé naquilo que Jesus falou.
A fé em Jesus é a fé nisso, é a fé nele, é a fé nas palavras dele, a fé de que ele falou, que é isso, é assim que acontece no reino de Deus, nas coisas que você não vê, nas coisas que eu e você não vemos. O futuro, a Deus pertence, ele vai determinar o fim dos tempos. Não cabe a mim, não cabe a você. E isso também não me preocupa. Então veja, Jesus morreu, ressuscitou, retornou vivo. Retornou vivo no meio dos seus discípulos. E o pastor Paulo pregou exatamente esse texto aqui domingo passado. Quando estavam à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu, e então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E a hora que aconteceu aquilo, Jesus desapareceu da vista deles. E eles perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O coração não estava queimando? Você sabe o que é esse coração queimando? É o batismo de fogo. É o Espírito Santo tendo aquela chama revelada dentro do coração. E ele, quando ele voltou e presencialmente mostrou para aqueles poucos discípulos ali, 2, no caminho de Emaús, eles receberam o Espírito Santo na mesma hora. Foram incendiados. Mais tarde, Jesus, depois da sua morte e ressurreição, continuando nesta sua caminhada divina, como Deus ressurrecto entre os homens, aparecendo para as pessoas, né? Eles perguntavam ainda para Jesus: mas Jesus, quando é que Israel vai ser libertado? E aí ele respondeu: não competem a vocês saberem os tempos, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu a vista deles. Mais um fato, tá? Um fato divino, um fato inexplicável, que mostra, na verdade, as profecias de que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo, continua vivo. Por quê? Porque foi dito que ele estava ali presencialmente e foi elevado às alturas. E eles olhando para tudo isso, pasmos, de queixo caído. Aí aparecem 2 homens. O texto diz o seguinte: eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E é nisso aqui, né, que se você precisa de fé para isso, com certeza. Porque isso aqui não é uma coisa verificável, não é uma coisa palpável, não é uma coisa deste mundo. A ressurreição não é uma coisa deste mundo. Jesus, como Deus divino, encarnado, não é uma coisa deste mundo. Jesus sendo elevado aos céus, na frente de todo mundo, não é uma coisa deste mundo. Mas você tem que ter fé para crer nisso. E se você crer, pronto. Aí você acredita que ele realmente é o Deus que ele disse que é. E se ele é o Deus que ele disse que é, e tudo que ele falou se cumpriu, o que você está esperando?
O que você está esperando? Não tem mais sinal. Nada mais vai acontecer. E eu não entendo também essa curiosidade mórbida de vai ter desgraça. Não, não vai ter desgraça. No mundo passareis por tribulações? Sim, nós estamos no mundo. Mas Jesus ressuscitou. E ele falou: eu vou para a casa do meu pai preparar a morada para vocês. O nosso encontro, o nosso destino final é a morada celestial. O que vai acontecer aqui nesse mundo não nos cabe. Não nos cabe saber. O dia do seu encontro com Jesus, você também não sabe. E eu também não entendo esse desejo de que vai ter que ter um dia em que um vai e o outro não vai, e você vai ver então uma pessoa sendo deixada para trás. Não, o seu encontro é pessoal. Eu acho que no dia que você morrer vai acontecer isso. O seu fim vai chegar e você não sabe o dia e a hora. Então não tem outra forma de pensar que vai fazer você uma pessoa melhor. Não tem por que ficar especulando o futuro, isso não vai fazer de você uma pessoa melhor. Por quê? Porque o que tinha que acontecer já aconteceu. Você quer ser uma pessoa melhor? Fixe os seus olhos em Jesus. Ele é Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o caminho, Ele é a sua salvação. Ele já veio, todas as promessas do Velho Testamento já foram cumpridas. Tá? E agora é o quê? Agora é o caminhar. É eu, você e todos nós caminhando nessa existência, proclamando o Evangelho, proclamando as verdades que Jesus nos deu, para que almas sejam salvas, para que pessoas se desviem dos seus caminhos escuros, caminhos que não levam à luz. O resto não serve para nada. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, como chegou no meu, revelando que a ressurreição foi a coisa mais fantástica que podia ter acontecido a este mundo, e ela é fato. E se você está esperando mais alguma coisa, eu acho que você está enganado. Não deixe que o diabo coloque esses pensamentos na sua cabeça. Ele está tirando aquilo que é o mais precioso do seu coração. Jesus ressuscitou, Jesus vive, e o seu dia e o meu dia vai chegar, e vai chegar para todo mundo. E o nosso papel como seguidores e de servos, é de realmente proclamar as boas novas. Amém? Amém. Espero que vocês sejam abençoados. E até semana que vem.